Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite de quarta-feira para louvar e engrandecer o nome do Senhor, com estudos, fazendo alguns estudos panorâmicos, acerca da palavra de Deus. Estamos estudando, já estudamos Atos, algumas cartas do apóstolo Paulo. Vamos estar revisitando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e conhecendo o teor da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas para iniciar, eu gostaria de ler o Salmo 24, o Salmo que fala da vinda do Rei da Glória. Logo após o irmão Márcio vai estar louvando ao Senhor e aí iniciaremos o nosso estudo de hoje. Amém? Deus em Cristo nos abençoe e somos gratos a Ele por tudo. Salmos 24 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A Ele a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o Levita Márcio. E você já vai abrindo a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses. Vamos estar revisitando a carta de Paulo aos Tessalonicenses e entraremos na segunda carta logo após. Boa noite, graça e paz. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a todos os irmãos que puderam estar orando por mim, intercedendo, pela vida das pessoas também que estavam enfermas e estão se recuperando. Gostaria de louvar o Senhor pela vida, por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Convido os irmãos, quem puder, que conhece e adore ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Declara comigo: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus e não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura a noite, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela
alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declara que eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Declara o choro. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura a noite. Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declara mais uma vez ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. mediante a luta, a dificuldade, a todo o processo de pandemia, desespero, que nós possamos nos concentrar no autor e consumador da nossa fé, pois dele vem o retorno, pois dele vem a resposta, pois ele está no controle de toda a situação. Que possamos acalmar, aquietar e saber que o Senhor é o Deus da nossa vida. Como diz a palavra, que muitos confiam em carros e em cavalos, mas que nós possamos fazer menção do nome do Senhor, exercer a nossa fé. Agradeço assim a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por tudo e cremos que Ele continua no controle, né? Ele continua no controle de tudo, porque se não fosse o Senhor, já teríamos sucumbido. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Mas estamos firmes, confiantes de que o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele vai fazer aquilo que nem mesmo chegou ao nosso coração, né? A carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta que vem nos lembrar muito da volta do Senhor e de que precisamos estar preparados. Nos fala também que nós precisamos estar atentos, porque apesar de tudo que acontece ao nosso redor e de muitos acharem que já é o fim, ainda faltam algumas coisas, ainda falta o cumprimento de algumas questões, né, que nós vamos conhecer um pouquinho, né, a aparição do anticristo, né, a revelação do anticristo no meio dos povos, né. Então nós precisamos estar confiantes de que o nosso Deus, Ele não nos deixa desapercebidos, Ele não nos deixa sozinhos, Ele nos deixa sempre amparados diante das dificuldades. O nosso Deus, Ele é poderoso e apesar daquilo que estamos enfrentando, né? Paulo traz uma palavra de encorajamento aos Tessalonicenses, de que não é para sempre, de que terá um fim, de que aqueles que perseguem, né, que serão
terão o julgamento da parte do Senhor. Nosso Deus, ele não está alheio à nossa dor, ao nosso sofrimento, mas ele está disposto sempre a nos abençoar, que possamos viver este momento, né, que temos vivido com a tranquilidade daquele que conhece o seu Redentor, daquele que conhece o seu Salvador, com a tranquilidade daquele que confiou a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso, o Rei da Glória, que iniciamos falando nesta noite, né? Que possamos confiar no Rei da Glória, porque as aflições, elas são passageiras e precisamos voltar as nossas mentes para aquilo que nos traz a esperança. A palavra do Senhor, ela traz a esperança para nós. A palavra do Senhor, ela vai nos lembrar que o Senhor Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós, morreu morte de cruz por nossa causa, não ficou morto, ressuscitou para nos conceder vida eterna, e antes de estar assunto aos céus, ele esteve no meio dos seus para anunciar de que ele estaria voltando, né, para os céus, mas que ele enviaria o Consolador. Precisamos desfrutar da presença do Espírito Santo, porque também vamos ver em Tessalonicenses que é por causa da presença do Espírito, é por causa da presença da igreja, né, na terra, né, que o assolador, que o perverso, que o anticristo ainda não se apresentou. É porque nós estamos aqui, que o Senhor, ele está trabalhando ainda, né, por nossa causa. Então nós precisamos estar muito atentos e nos preparando sempre, para a glória do nome do Senhor. A primeira carta aos Tessalonicenses as cartas aos Tessalonicenses são consideradas as primeiras cartas, os primeiros escritos do Novo Testamento, né? Paulo escreveu na sua segunda viagem missionária, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Tessalônica era uma capital da província romana, né? Paulo esteve ali por pouco tempo. Alguns teólogos falam sobre 3 semanas, né? Baseado no que está firmado em Atos 17, né? Dos relatos de 3 sábados, né? De 3 sinagoga, mas como é sabido que a igreja da Tessalônica não era igreja de judeus, era igreja formada por pagãos, né, por ex-pagãos, pessoas que deixaram o paganismo. Pode ser que Paulo tenha ficado ainda um certo tempo, sendo que não se apresentou na sinagoga para ensinar, uma vez que esses ex-pagãos não estariam na sinagoga, né? Então existe aí, não é preciso entre os Tessalonicenses, mas é sabido que não foi muito tempo, foi pouco tempo, e Paulo expressava nesta carta a sua preocupação, né, em ter deixado alguma coisa por dizer. Então Paulo, ele, após o início da perseguição dos judeus naquele lugar, Paulo, ele foge para Bereia e depois para Corinto. Lá ele recebe de Timóteo, né, notícias a respeito da igreja, né, dos Tessalonicenses, e aí ele passa a escrever esta carta junto com Silas e Timóteo, né, que ele assina a carta apresentando também Silas e Timóteo como autores da carta. Paulo, ele vai aí apresentar as suas preocupações, os seus agradecimentos a Deus pela vida em Cristo que os Tessalonicenses conseguiram conquistar, né? Eles conseguiram mesmo na ausência de Paulo, eles permaneceram, né, fundamentados naquilo que tinham aprendido, porém estava surgindo no meio desta igreja aí alguns conceitos que estavam contrários ao evangelho do Senhor, e aí Paulo vem através da carta chamar a atenção dos Tessalonicenses: olha, não deixe aquilo que eu lhes ensinei, quando eu estive aí com vocês eu lhes falei acerca disso, acerca daquilo, né? Paulo vai aí trazendo
um panorama, um resumo daquilo que ele trouxe como ensinamento para os Tessalonicenses. Uma carta relativamente curta, a carta aos Tessalonicenses, né? A primeira carta aos Tessalonicenses com poucos capítulos, né? A de segunda Tessalonicenses, a primeira com 5 capítulos, a segunda com 3 capítulos apenas, né? Mas são cartas assim que trazem muito para nós nestes dias, que nos ensina muito, que chama a nossa atenção para as virtudes cristãs, que é a fé, a esperança e o amor, para a vinda do Senhor Jesus Cristo e para a vida cristã como vida de dedicação a Deus. Paulo, ele chamava a atenção dos Tessalonicenses, que precisamos permanecer na fé, na esperança e no amor. Que precisamos reconhecer que Jesus voltará, mas que não precisamos ficar preocupados com em que tempo será, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nem o filho sabe, só o pai, quando se dará a vinda do Senhor Jesus, mas que precisamos nos preocupar em estar prontos, em viver com a vida dedicada ao Senhor, em verdadeira união com Deus, para que sejamos aí, estejamos com o Senhor Jesus na sua vinda, quando ele vier para buscar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, o que acontece? Paulo, ele enviou a primeira carta, depois de algum tempo ele recebeu novas notícias, né, acerca de como os Tessalonicenses receberam essa carta, né? Existem alguns estudos que vão falar que os Tessalonicenses, nesse intervalo de tempo, após a chegada da primeira carta, esta igreja tinha recebido outra carta que foi escrita dizendo que foi Paulo que escreveu, em nome de Paulo, né? E aí Paulo vem contestar esse escrito e vai dizer: não, olha, eu escrevo assim, eu assino assim, essa é a minha assinatura. Então reconheçam como é que eu escrevo, para que não sejam enganados, que ninguém venha por profecia, por palavra, por epístola vos enganar. Então Paulo, ele chama muita atenção da igreja para não ser levado ao engano. Nós precisamos estar atentos e precisamos clamar ao Senhor para que nos dê discernimento, para que não sejamos enganados por qualquer sorte de doutrina que não venha do Senhor. Nós precisamos estar atentos, ligados, firmados na palavra do Senhor, para que permaneçamos firmes nesses dias maus. Precisamos estar atentos ao trabalhar do Senhor, ao agir do Senhor sobre as nossas vidas. Existem algumas divisões, né? Existem alguns questionamentos acerca da vinda do Senhor, né? Como se dará, se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, se vai ser arrebatada no meio da tribulação, né? Mas é consenso de todos os teólogos de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E eu gosto sempre de estar firmada nisso, porque independente da forma que seja, eu estarei ligada com o Senhor, eu buscarei fazer a sua vontade, eu buscarei estar com Ele, e se tiver que passar a tribulação, estarei com Ele, né? E se Ele me levar antes, será muito melhor. Eu prefiro pensar assim, né? Então, nós precisamos nos esforçar para permanecer vivendo o evangelho do Senhor, este evangelho genuíno, sem variação alguma. Amém? Então eu quero revisitar alguns pontos de 1 Tessalonicenses, até que a gente possa ir para a segunda carta, né? Nós vimos que na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo inicia aí apresentando ao Senhor uma oração, como ele sempre faz, né? E pede, nos ensina, nos orienta a vivermos um testemunho no Senhor. No capítulo 2, ele fala como devemos agradar a Deus, né? Que não devemos viver buscando elogios de ninguém, mas acima de tudo buscando agradar ao Senhor na nossa vida. Isso não quer dizer que devemos viver uma vida alheia ao que os outros pensam de nós, mas que precisamos viver uma vida ligada e unida
nos princípios do Senhor, compreendendo que se vivemos os princípios do Senhor e as outras pessoas não concordam com esses princípios, aí nós não devemos ficar atemorizados com relação a isso. O nosso testemunho é verdadeiro, né? Então precisamos atentar para estas coisas, que não devemos criar sobre nós situações de perseguição, porque isso aí é um problema que foi criado por nós, por nossa conta, não pela causa do Evangelho. Precisamos ter esse cuidado. E Paulo vem animando os irmãos, né, que não temam ser perseguidos pela causa do Evangelho, porque Cristo também foi perseguido. Ele fala no capítulo 3, do seu desejo de estar entre os Tessalonicenses, né, mas do impedimento que lhe foi feito. Roga que eles permaneçam confiantes no Senhor, firmados no Senhor, e vai falar aí no capítulo 4 da vida que agrada a Deus, né? Uma vida livre da imoralidade, onde possamos viver em paz. O verso 9 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses vai falar isso. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Na segunda carta, Paulo vai falar sobre isso também, né? Eu cheguei a comentar na aula passada, alguns irmãos crendo que o Senhor estaria voltando, que Paulo estaria ensinando que a vinda do Senhor seria naquele tempo, naquela época, deixaram de trabalhar, deixaram os seus trabalhos, né? Dizendo que já que o Senhor voltaria, para que juntar tesouros, para que trabalhar, para que se esforçar, e acabavam sendo peso sobre outros, porque eles precisavam comer, vestir, calçar, continuavam com as mesmas necessidades. Então Paulo vai orientar essa igreja, né, como um pai que orienta os seus próprios filhos, com todo zelo, com todo carinho. Paulo vai falar com os Tessalonicenses de que não seja assim. E na segunda carta ele é mais incisivo com relação a isso, porque percebe que algumas pessoas começaram a deturpar aquilo que ele falou nesta primeira carta. E no capítulo 4 ele inicia aí o processo de falar sobre a vinda do Senhor, porque os Tessalonicenses estavam confusos, achando que a volta do Senhor seria naquele tempo, e com o passar eles estavam percebendo que alguns dos irmãos estavam morrendo, sendo guardados no Senhor, né, morrendo, vindo a morrer, e começaram a questionar os ensinamentos de Paulo. Mas o que será daqueles que já morreram? Aí Paulo vai ensinar, né, que aqueles que morrem no Senhor, eles serão ressuscitados, eles receberão um corpo de glória e também serão levados pelo Senhor quando ele vier buscar a sua igreja na primeira ressurreição. Então, Paulo traz na primeira carta aos Tessalonicenses o ensino de que aqueles que morreram no Senhor, quando a igreja for arrebatada, serão ressuscitados, né, receberão o corpo de glória e serão unidos com a igreja que estiver viva na época, né, no evento, nesse dia, para se unir com o Senhor Jesus nos ares. Então, Paulo ele vem desmistificar, né, e resolver essa questão que os irmãos estavam levantando lá, né? Havia uma preocupação de Paulo com relação a esse ensino, por isso ele desejava tanto voltar, né, para estar com aquela igreja, para lhes ensinar, mas aprove ao Senhor que ele fosse para outros lugares, e essa igreja ficou aí sendo orientada, né, por outros, mas que havia preocupação de que os Tessalonicenses não deixassem de se guardar espiritualmente para viver a vida que Deus espera que vivamos, né? Precisávamos viver
animados, né? E esse é o nosso propósito também nesses dias, vivermos animando uns aos outros com palavras de vida, de esperança, para que não nos deixemos sucumbir diante das dificuldades, diante dos dias maus, né? Os dias têm sido muito difíceis, muito sofridos. Inclusive, eu estava conversando com o Senhor acerca disso, porque uma pessoa me perguntou como é que você está, tudo bem? E eu não estou bem, né? Pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, conversando, e essa pessoa disse assim, mas isso tudo deveria se cumprir. A gente sabe que isso tudo deveria se cumprir, que deveria ser assim mesmo. E eu disse para ela assim, nós sabemos que todas essas coisas vão se cumprir, mas nós não deixamos de sentir a perda, nós não deixamos de nos envolver com essas pessoas, né, com essas famílias enlutadas, porque poderia ser eu, poderia ser você. Nós não estamos, se estamos aqui, não estamos escapes a nenhuma dessas situações, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que o sol é para o justo e para o injusto, e que há tempo para todas as coisas. Então, nós precisamos nos importar com a dor do outro. Nós não devemos viver engessados, colocando adiante de nós, né, um escudo que vai nos fazer frios diante de vidas. O Senhor Jesus, ele se entregou por vidas. O Senhor Jesus se entregou por mim e por você quando éramos ainda pecadores, quando não tínhamos valor algum. Ele deu para nós valor. Então, nós precisamos nos importar, sim. O nosso clamor é que se o Senhor quer acolher, se é vontade do Senhor que colha, que eles tenham a oportunidade de salvação. E que essas famílias também tenham a oportunidade de se apresentar ao Senhor, né? De conhecer o Senhor, de receber o consolo e o conforto do Senhor Jesus. Não vamos viver frios, inertes, diante dessa situação, como se não fosse conosco. Precisamos viver como verdadeiros filhos de Deus. E o Senhor Jesus, ele se importou, né? Quando ele soube que o seu amigo Lázaro morreu, ele chorou. E nós precisamos nos importar com aqueles que perecem, né? Esse é o evangelho genuíno do Senhor. A gente não vive para fazer de conta. A gente não vai ficar abatido, desanimado, desolado, desesperado. Não. Essa não é a postura do Filho de Deus, né? Porque o Senhor Jesus não nos ensinou isso. Ele nos ensinou que há resposta, há conforto, há consolo e há propósito sobre todas as coisas. Mas nós precisamos nos importar uns com os outros. Essa é a vida que agrada a Deus, né? Nós não podemos nos esquecer disso. Amém? Então vamos lá. Em 2 Tessalonicenses, Paulo, ele vai falar sobre a vida cristã, né? Sobre como Deus nos escolhe para sermos salvos, né? Que o Senhor nos ama, que o Senhor nos chama, que Ele tem propósito, que Ele completará a obra que já iniciou nas nossas vidas, né? Ele faz essa referência aos Tessalonicenses. É como se ele fosse entendendo no Senhor que havia um anseio nele de estar com os Tessalonicenses, mas estando presente ou não estando presente, a obra seria completada pelo Senhor, pelo seu Espírito, né? Então isso acontece conosco também. Muitas vezes ficamos ansiosos em estar próximos, em estar perto, né? Vendo, tocando, conversando de perto. Mas precisamos compreender que o nosso Deus, Ele é todo poderoso e Ele nos ensinou na sua palavra que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos deu o seu Espírito Santo e pelo seu Espírito Santo somos renovados, recebemos ensino, orientação e aguardamos a volta do Senhor. Então precisamos nos lembrar disso. Paulo foi aprendendo também com Jesus que importava sim que essa igreja estivesse ligada
com o Senhor, porque se estivesse ligada com o Senhor, estaria ligada com Ele, né? Esse também é o nosso anseio, né? Enquanto pastores, que vocês estejam ligados, unidos com Cristo, porque unidos com Cristo estarão unidos conosco também, em nome de Jesus. Amém? Paulo vai falar sobre o dever de trabalhar e sobre o fim dos tempos, né? Paulo inicia a carta dando graças a Deus, né, pela fé que eles têm no Senhor Jesus Cristo, pelo amor que eles têm uns pelos outros, e ele começa falando, né, no capítulo 1 ele vai falar do juízo final, vai apresentar aí o contraponto. Olha, vocês estão sofrendo perseguição, mas o Senhor, Ele já tem preparado, né, a vitória, o juízo sobre aqueles que não o aceitam, não querem a sua doutrina, não querem a sua palavra, rejeitam o seu senhorio, né? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que aquele que crê está salvo, mas o que não crê já está condenado. Essa é uma lei espiritual que ela não pode ser subvertida. Quem crê já está salvo e quem não crê, né? Quem crê está salvo e quem não crê já está condenado. Então nós precisamos compreender isso aí, que há propósito sobre todas as coisas, e Paulo vem revelar para nós algo muito importante que não podemos deixar de lembrar. O Senhor está no controle de todas as coisas, independente do que aconteça ao nosso redor. Ele é soberano para sempre. Então, ele já tem aí todo o plano e vai arquitetando tudo para nos aproximar dele. Aleluia. Né? Esse é o propósito, nos aproximarmos do Senhor, estarmos unidos com ele. No capítulo 2, ele vai falar sobre a apostasia, o perverso. Na minha tradução fala o perverso, né? Na tradução de vocês pode ser o anticristo, né? E como as coisas devem ocorrer. No capítulo 2 diz assim: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia, antes do dia do Senhor, terá de acontecer a revolta contra Deus, né? Que em algumas traduções é a apostasia. Então, pois antes desse dia terá que acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, né, que em algumas traduções é o anticristo, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que eles acham que é divino. Ele vai colocar acima de todos e até mesmo ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. O anticristo, antes que chegue o dia do Senhor, né, vão ocorrer algumas situações. É o que eu falava no início do estudo, que nós precisamos estar atentos. Paulo, ele chama a atenção dos Tessalonicenses, porque estavam dizendo: olha, chegou o dia do Senhor já chegou, né? E que havia algumas coisas que precisavam acontecer antes, né? O profeta Daniel, ele fala sobre isso, acho que é no capítulo 9. Vamos visitar lá o capítulo 9 de Daniel. Deixa eu abrir aqui, o capítulo 9 de Daniel vai falar sobre isso. Ele vai falar das 70 semanas
E tem um trecho, eu tô procurando aqui, tá? Tem um trecho que vai falar sobre isso, que no nosso caso aqui, no meu caso, o perverso vai levantar-se, ele vai sentar no lugar santo. O verso 27, capítulo 9 de Daniel, 27. Você pode ler toda a profecia, né? Todo o capítulo 9. Mas eu quero ler apenas o verso 27. O anticristo, que foi apresentado no capítulo 7, né, de Daniel, ele vai fazer aliança com muitos dos judeus no início da tribulação. E na metade da tribulação, ele aí vai quebrar essa aliança e vai se sentar no lugar santo. Exigir que as pessoas o adorem. Né? O verso 27 diz assim, ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nós precisamos estar atentos de que o dia do Senhor, ele virá, mas é necessário que o perverso ou o anticristo, na versão de vocês, ele se apresente. Por acaso vocês não... outra coisa que eu gostaria de comentar. Muitos se levantaram como anticristo, né? O próprio João, ele vai falar na sua carta que já existiam entre eles alguns anticristos, né? O anticristo é o termo utilizado para todo aquele que se opõe a Cristo, né? Que vai apresentar oposição, rebelião e vai buscar para si a adoração que pertence a Deus. Mas o perverso, o anticristo que estamos falando aqui, ele se revestirá, ele receberá a autoridade, vamos dizer assim, quando ocorreu o arrebatamento da igreja. A gente vai continuar lendo e vocês vão entender que aquilo que impede a manifestação do anticristo é a presença, a Bíblia diz que tem um freio, e nós cremos que esse freio é a presença do Espírito Santo. Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo subirá com ela, aí o mundo vai estar sobre o cuidado, vamos dizer assim, né? Disposto nas mãos do inimigo. Realmente o mundo jaz no maligno, né? O verso 5 vai dizer: por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça, né? Que nós cremos que é o Espírito de Deus. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Aleluia. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então, o prazer no pecado conduz o homem à perdição eterna. Nós precisamos nos afastar de tudo que corrompe a nossa ligação com o Pai, né? Nós estamos em constante processo de santificação, né? E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ter
cuidado com as nossas vidas e zelo no nosso falar, no nosso andar, no nosso pensar, no nosso agir, para que tudo seja conforme a vontade do Senhor, né? E eu não estou falando aqui de robôs ou de pessoas que não erram nunca ou de pessoas que vivem alienadas, não. Eu estou falando do evangelho de verdade, do evangelho na prática, que precisamos viver todo dia na nossa casa, né? Na relação com os nossos pares. Nós precisamos cuidar em viver o evangelho genuíno do Senhor, para que nós não sejamos enganados, porque a palavra do Senhor vai dizer que é capaz até de enganar os que são do Senhor. Nós precisamos estar atentos, né? Então, o que impede que o anticristo ele surja, né, com o poder que recebeu de Satanás por algum tempo para fazer milagres e maravilhas, a palavra do Senhor vai dizer que há um impedimento, e nós cremos que esse impedimento é o Espírito Santo de Deus, tá? Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizendo isso para que os irmãos fiquem mais tranquilos, porque eles começaram a ficar muito atribulados e começou a haver uma divisão, uma discussão e faltar comunhão no meio da igreja por conta de ensinamentos contrários à vontade, à palavra do Senhor. Então Paulo chama a atenção dos Tessalonicenses de que é necessário estar atento, né? E traz aí uma revelação de como se darão as coisas, né? A partir do verso 13 no capítulo 2, Paulo dá graças a Deus, né, em favor dos cristãos, dos irmãos de Tessalônica, né, e encoraja os irmãos a permanecerem na fé, permanecerem nas verdades que têm aprendido. Essa também é uma preocupação enquanto servos do Senhor que ministram a palavra de Deus, principalmente, que permaneçamos naquilo que temos aprendido com o Senhor, né? E que se há dúvida e que se há dificuldade, que possamos nos portar como os irmãos. Olha o que aconteceu, havia ali uma dificuldade da igreja em perceber como fazer o líder, né? O irmão esteve entre os irmãos que estavam com dúvida, foi até Paulo, né, que tinha um pouco mais de conhecimento, que era mais maduro, que havia crescido um pouco mais na direção do Senhor, e Paulo traz aí o alento segundo aquilo que aprendeu com o Senhor. Nós também precisamos aprender uns com os outros, né? Sempre buscando na palavra do Senhor a direção sobre todas as coisas. Precisamos aprender a compartilhar aquilo que temos aprendido. Perceba que Paulo, nas duas cartas aos Tessalonicenses, ele não fala das leis de Moisés, ele não trata das questões do sábado, do comer, do vestir, do andar, porque ele está tratando com uma igreja que tinha deixado o paganismo. Eram pessoas que estavam iniciando a sua relação com o Senhor Deus. Eles não tinham, né, referência anterior que lhe trouxessem ao Todo-Poderoso. Então Paulo ele vai falar com todo cuidado, com todo o zelo e com a alegria de perceber que pessoas que estiveram tão afastadas do Senhor, né, vivendo uma situação de promiscuidade, né, Paulo ele chama a atenção para deixar a imoralidade, né? Então nós sabemos que existiam muitos rituais pagãos, e infelizmente existem até hoje alguns, né, que traziam toda a sorte de promiscuidade ao povo. Essas pessoas da igreja, os Tessalonicenses, falavam dessas coisas, e eles abandonaram essa vida para viver a vida do Senhor, para viver a vida segundo o Evangelho. Por isso o cuidado de Paulo em chamar a atenção para que eles não se perdessem no caminho. Nós também precisamos estar atentos para não voltarmos ao passado, para não voltarmos às antigas práticas. Precisamos conhecer, buscar, crescer, né,
na graça e no conhecimento do Senhor, para que nos aproximemos cada vez mais dele. O propósito das nossas vidas é avançar. Vamos avançar em direção ao Senhor, né? Vamos avançar em direção àquele que se entregou por nós na cruz, aquele que nos concedeu valor. O Senhor Jesus, o Senhor Deus é glorificado através das nossas vidas. Ele recebe glória porque nós vivemos uma vida de mudança, de transformação, né? Uma vida que agrada a Deus. O verso 13 diz: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês. O verso 14: foi para isso que Deus os chamou, por meio do evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encha o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Nós precisamos buscar no Senhor força para continuar vivendo a fé, a esperança e o amor. Para vivermos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede vida eterna, a esperança de que Ele voltará para buscar a sua igreja e nos levará para o céu, onde não há dor, não há sofrimento, não há tristeza, não há traição, não há divisão, né? E que possamos viver em o amor genuíno, que é a própria presença do nosso Deus, né? O nosso irmão João vai nos dizer que Deus é amor. E a expressão do amor de Deus precisa estar em nós, como esteve em Cristo Jesus. Não havia aquele que passasse, né? Que tivesse, que se apresentasse ou que ficasse próximo a Jesus, que não tivesse a sua vida transformada, né? Então, que vivamos a transformação nas nossas vidas, a transformação que tem todo aquele que se aproxima. Basta se aproximar. Aquela mulher, ela apenas tocou na orla da veste de Jesus. Ela venceu multidões para tocar na orla da veste de Jesus e recebeu aquilo que ela precisava. Nós precisamos aprender a romper multidões, a romper as dificuldades, a romper as nossas próprias vontades. Nós temos aprendido que a carne milita contra o espírito. E a minha carne quer sempre a corrupção. A minha carne, ela está ligada sempre às coisas que me afastam do Senhor. Nós já vimos isso lá em Gálatas, né? Eu não posso dar lugar àquilo que alimenta a minha carne. Eu preciso me aproximar, romper todas as barreiras para me aproximar do Senhor, né? Para que eu possa dar fruto. E um fruto de vida, um fruto de bênção, um fruto que possa alimentar outros, um fruto que venha trazer aí a glória à árvore, né? Nós somos enxertados na videira verdadeira, segundo João 15, nós somos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E precisamos dar fruto, porque o fruto, ele glorifica a árvore, né? Se a árvore dar frutos bons de vida, ela é amada, ela é estimada, ela é cuidada, e nós precisamos lembrar que trazemos o nome de Jesus, né? Agora, no fim dos tempos, muitos se levantam contra o Evangelho do Senhor, contra o próprio Cristo, né? A palavra do Senhor fala sobre a apostasia, a rebelião contra Deus. Nós precisamos ter cuidado com estas coisas, né? E precisamos ter cuidado em nos envolver em discussões, em vãs discussões de genealogias ou coisas que só nos afastam, mas precisamos nos lembrar que o nosso Senhor, ele veio para restaurar a ligação.
a ligação que foi quebrada. O Senhor Jesus, ele se entregou na cruz, ele morreu por nós para restaurar a nossa ligação com o Pai, restaurar a ligação daqueles que estavam afastados em trevas com a maravilhosa luz que é o Senhor. Então nós precisamos nos lembrar disso. Paulo, ele chama a atenção dos Tessalonicenses para isso e pede também ao Senhor, né, que possamos orar uns pelos outros, clamando a Deus que nos dê ânimo diante das dificuldades. Nós precisamos aprender a nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram e manter a nossa mente ligada com o Senhor, sem nos deixar levar pelas situações, mas compreendendo que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, né? Paulo, ele no verso 17 diz: encham o coração que o próprio Jesus enche o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Então vamos clamar ao Senhor. Este é o meu clamor nesta noite, que o Senhor Jesus possa encher os nossos corações de ânimo e nos tornar fortes para fazermos e dizermos tudo o que é bom enquanto aguardamos a volta do Senhor. Amém? No capítulo 3, Paulo, ele inicia pedindo oração para que o Senhor os ajude a compartilhar o Evangelho e também para que o Senhor os livre de pessoas mais perversas, pois nem todos creem na mensagem do Evangelho. Né? O verso 3 diz: mas o Senhor Jesus é fiel e lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estamos fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Então precisamos estar unidos com o Senhor. Já aprendemos que quando estamos unidos com Cristo, somos fortes. Paulo vai chamar a atenção dessa igreja novamente para a questão do trabalho. Lembra? Eu já falei sobre isso. O verso 6 diz: ó irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém. Sem pagar, na verdade, trabalhamos sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a vocês para que vocês seguissem o nosso exemplo. Paulo, ele vai chamar a atenção, né, para que não sejamos pesos sobre ninguém. Paulo vai dizer que é direito daquele que trabalha pela causa do Evangelho receber sustento, né, mas ele se preocupa em não ser um peso sobre os irmãos, né, e de não trazer escândalo para o Evangelho por conta disso. Então ele diz: olha, mesmo sabendo que vocês poderiam nos sustentar, nós preferimos trabalhar, né, e não ser peso a ninguém. E na primeira carta ele também fala sobre isso, né? O verso 10 fala: porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma, né? Que não sejamos pesos uns para com os outros. Paulo não está falando aqui, se referindo à oferta aos irmãos, ao cuidado com os órfãos, com as viúvas, né, ao cuidado com aqueles que estão enfermos. Paulo não está tratando disso. Nós não podemos utilizar versículos isolados da palavra de Deus para levantar ensinamentos, porque são daí que surgem as heresias. Nós precisamos entender o contexto em que Paulo está falando. Paulo está aqui se referindo aos irmãos que, com a desculpa de estarem aguardando a vinda do Senhor Jesus, deixaram de trabalhar e passaram a ser um peso para a igreja. Ao invés da igreja estar sustentando, né, as viúvas, os órfãos, fazendo o trabalho
né, de colaboração, de incentivo e de amor, de distribuição daquilo que tinha com aqueles que realmente necessitavam, estavam impedidos, estavam sustentando aqueles que tinham força para trabalhar. Então, Paulo está aqui chamando a atenção para que a igreja não fique sustentando aquele que ele chama mais à frente no verso 11 de preguiçosos. Precisamos cuidar, né? Isso também é amor, né? Não ser peso sobre o outro também é prova de amor. O verso 11 vai dizer: estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não cansem de fazer o bem. Olha ele chamando a atenção. Não canse de fazer o bem. Você que está, ele está dando ordens bem diretas, né? Aquele que está como um preguiçoso, sem fazer nada, se metendo na vida dos outros, ordenamos com insistência que vivam de modo correto, que trabalhe para se sustentar. Mas chama a atenção aos Tessalonicenses que não deixem de fazer o bem, né? Não deixem aqueles que realmente necessitam desprotegidos, né? Então, precisamos cuidar aí em não levantar heresias no meio da igreja, fazendo leituras isoladas de versículos sem buscar o contexto daquilo que está ocorrendo. O verso 14 diz: se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afaste dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Paulo vem agora ensinar como devemos fazer com aqueles que, orientados pela palavra de Deus, né, ficam fazendo de conta que não estão percebendo, né, estão aí desobedecendo as orientações que receberam dos líderes. Ele diz: não fica andando com ele não, se afasta, para que ele fique envergonhado. Paulo não diz que é para se afastar para que ele viva, não é para ele viver o desprezo dos irmãos, mas para que ele perceba que ele não está ele não está vivendo em comunhão, ele não está vivendo o evangelho. Ele orienta que se afaste e ele deixa muito claro que o objetivo é que a pessoa se examine, né? A pessoa reflita acerca do que está acontecendo e fique envergonhado. Mas chama também atenção para a igreja que não o faça de qualquer maneira, que o afastamento não seja de qualquer maneira, né? No entanto, não tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Então precisamos cuidar daqueles que estão se afastando, daqueles que não estão vivendo o evangelho genuíno, seguindo as orientações do Senhor. Nós não devemos andar com eles, né, como nós costumamos dizer, né, andar fazendo as mesmas coisas, para que a prática dele não se torne a nossa prática. Por isso Paulo ensina, né, para se afastar. Mas que devemos aconselhar estas pessoas como se aconselha um irmão. É sem briga, tá? É sem confusão, é sem alarde, é sem escândalo. Não o trate como inimigo. Então precisamos aconselhar como se trata um irmão, como se trata um amigo, porque certamente essa pessoa, ela compreenderá, né? Nós precisamos crer sempre que o homem, nós cremos num Deus de oportunidade e que o homem, ele pode aproveitar as oportunidades do Senhor, né? Então, nós precisamos crer sempre na palavra do Senhor, que vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Essa graça imerecida que nos aproxima de Deus, aproxima cada um que desejar verdadeiramente conhecer este Deus, desfrutar da sua presença, né? Habitar à sombra do Altíssimo. Então precisamos cuidar, amados,
nestas coisas que Paulo ele tem trazido. O Senhor, ele é muito bom, ele é provedor de tudo para nós, e ele tem preparado para nós a cada semana um pão quentinho, né? A palavra do Senhor, ela vem muitas vezes falar ao nosso coração acerca de questões que deixamos em aberto nas nossas vidas, né? E Paulo, ele tem aí esse cuidado em trazer esta carta aos Tessalonicenses, ao mesmo cuidado que nós temos com a igreja em dizer que precisamos viver segundo a fé em Cristo Jesus, na esperança que Jesus voltará para buscar a sua igreja, né? E no amor de Deus. Não podemos esquecer, permaneçam com a sua fé firmada em Cristo Jesus. Esta fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós não podemos viver por vista, nós não podemos nos deixar levar pela dificuldade, por aquilo que está ao nosso redor. Permaneçam com a fé firmada naquele que nos comprou com preço de sangue. Nós somos selados, nós temos a marca do Senhor Jesus e precisamos permanecer com a esperança, né? Esperando a volta do Senhor para nos buscar, em nome de Jesus. Enquanto aguardamos, precisamos viver o amor de Deus, né? Segundo o mandamento do Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Paulo, ele vai encerrando esta carta, né, dizendo que ele de próprio punho estava assinando, né, para evitar que houvesse aí aquela discussão se seria realmente carta de Paulo, né? Eu já citei que existem aí suposições de que os Tessalonicenses tenham recebido uma outra carta, né, uma carta anterior a essa, e em que traziam ensinamentos contrários ao Evangelho, né? Então Paulo está dizendo, olha, quem está escrevendo esta carta sou eu, agora sou eu quem está escrevendo, tá? E ele pede que a paz, que o Senhor da paz dê a paz, né? Conceda a paz de todas as maneiras. E esta é uma palavra que nós precisamos, paz, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele é a paz, ele traz sobre nós a paz que excede todo o entendimento. Ele é o príncipe da paz. Então, o nosso desejo nesta noite é que o príncipe da paz traga paz sobre cada um de nós, de todas as maneiras. Supra as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, para que estejamos prontos para o dia da sua volta. Que a Igreja de Cristo esteja atenta, né, ao cuidado, à provisão, à orientação do Senhor, e não se deixe levar por qualquer palavra que venha, né, seja por profecia, seja por carta, né, seja por conversa, que estejamos atentos à voz do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus nos ensina que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Amém? Eu quero encerrar o estudo de hoje. Na próxima semana vamos estar lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Eu espero que tenham sido momentos assim agradáveis diante do Senhor, que os irmãos tenham aprendido, né? O Senhor traz sempre coisas novas aos nossos corações, vai nos relembrando a sua palavra, renovando a esperança que temos nele. Que os irmãos continuem aí buscando do Senhor, aprendendo do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero orar por você, né, pela sua família, pela sua casa, e quero apresentar diante do Senhor a minha gratidão pela vida, né, e por tudo que Ele tem feito sobre nós. Que a Igreja Evangélica Deus é bom, permaneça unida com Cristo, que a Igreja do Senhor Jesus na terra permaneça unida com Cristo, aguardando a sua volta, e que
permaneçamos firmados na palavra de Deus, que possamos anunciar essa palavra, que façamos essa palavra chegar a outras pessoas, né? Que possa chegar naquele que está desesperado, naquele que está desconsolado, naquele que está enlutado, né? Naquele que está em sofrimento, para que a paz do Senhor esteja sobre cada um deles. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, a Ti a glória para sempre. Te bendizemos, Senhor, e rendemos a Ti gratidão por mais este momento em que o Senhor nos ensina a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é sempre provisão sobre nós e provê também o pão quentinho, o pão espiritual para cada um. Eu quero apresentar, Senhor, a família de cada um que nos assiste, que o Senhor os visite, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que esquadrinha os corações e os rins e conhece o homem como nem ele mesmo se conhece, né? O Senhor conhece aquilo que nós não conseguimos dizer, aquilo que nós sentimos e não conseguimos comunicar. Nós te clamamos, Pai, que o Senhor nestes dias continue fazendo esta obra, trabalhando nos nossos corações, para que nos pareçamos ainda mais contigo. Eu quero te apresentar, Senhor, as famílias enlutadas, as famílias, Senhor, que têm pessoas que estão enfermas, né, que estão se sentindo desesperadas, que estão desoladas. Ó Pai, em nome de Jesus te clamamos que o Senhor os visite, Pai, porque Tu és provedor e assim como o Senhor tem sido provisão sobre a minha vida, seja provisão sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Os abençoe, Pai, com toda sorte de bênção. Nos livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Traz sobre nós a paz que excede todo entendimento e nos dá coragem e ousadia para anunciar o Evangelho do Senhor até a sua volta. Nós te agradecemos por tudo, Paizinho. Visita os pastores, missionários, evangelistas, cada um dos teus servos na terra, cada membro da tua igreja, Pai. Te clamamos nesta hora. Visita com poder e glória, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Confiamos mais uma vez a Ti as nossas vidas e aguardamos a redenção do Senhor. Muito obrigada por tudo, Paizinho. Nós clamamos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém? Até quarta.